Graças a paz, irmãos. Fica até meio sem jeito, né? Mas eu confesso que é melhor pregar do que sentar na poltrona amarela. Como é incrível o nosso emocional, né? Como é incrível. É mais fácil estar aqui à frente, né, ter a responsabilidade de falar daquilo que é de Deus, do que ficar sentado ali, todo mundo olhando para você. Vocês estão olhando para mim da mesma forma, mas ali eu não sei o que tem, eu não sei se é a cor, né? Mas eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Eu quero agradecer a todos, cada ministério pelo carinho. Confesso que realmente vocês conseguem fazer surpresa, porque você pensa num alguém desligado, sou eu. Já eu anunciando o café da manhã hoje, né? Café de comunhão, quando chega lá do café é por causa do dia do pastor. A irmã Diego falou, você não estava nem lembrando, né? Eu falei assim, lembra do dia do pastor? Tá, mas nem fazer menção que esse café era disso, né? Mas eu quero agradecer a cada ministério, o carinho, o amor de vocês. Eu quero dizer que eu não seria, o meu ministério não teria fruto nenhum se não fosse vocês. Vocês são a coroa do meu ministério. Eu louvo a Deus porque Deus tem propósito e quando a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele cumpre os propósitos dele. E eu estou aqui nessa condição de pastor, porque, em primeiro lugar, porque Deus é Senhor, né? E eu posso dizer Ebenezer, que aquilo já ajudou o Senhor. E, em segundo lugar, porque Deus me deu uma esposa maravilhosa, né? Sem ela, eu não estaria aqui, pode ter certeza disso. Sem ela não haveria ministério meu. Porque ela tem sido, às vezes eu ouço os pastores dizer que a minha esposa é meu braço direito. Eu falo assim, minha esposa, meus dois braços, minhas pernas, minha cabeça, minha orelha, tudo, né? E Deus tem abençoado a nossa vida e a gente tem lutado para ser bênção na vida das pessoas. Mas todo esse tempo, o que eu aprendi é exatamente o que o Salmo 37, versículo 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se existe uma condição que eu e você, nós podemos fazer para Deus agir na nossa vida, através da nossa vida, é nos entregarmos para Deus agir de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, né? Realmente é maravilhoso. É rara a cor do trator, né? Que o trator era vermelho, naquela época era um Zetor, né? Não sei se vocês nem sabem o que é isso, era um Zetor, né? E eu funcionei o trator arrancou e lá se foi a parede do fundo da garagem e tudo mais, né? Eu louvo a Deus pela vida da Ju. Eu estava contando com a Gilmar ali, quando ela coloca aquela bolinha vermelha, ela muda. Ela é incorporada num palhaço ali e faz proeza. Deus abençoe, minha filha, continue desse jeito. E cada um de vocês, dos meninos aqui, né, que Deus abençoe poderosamente. A gente vê isso, irmãos. Isso é alegria para nós. É alegria. Estão aqui louvando ao Senhor, né, exaltando o nome do Senhor, porque toda honra, toda glória é para Deus mesmo. Você que nos visita, Deus te abençoe, é um prazer tê-lo conosco, né? Não sei se você errou, acertou, mas veio nesse dia da comemoração, você acabou perdendo esse tempinho aí com a gente aí, tá bom? Mas eu quero agradecer a tua presença e agradecer o carinho desta igreja por nós. Estamos aqui há 24 anos, né? Já quase bodas de prata, né? Quase bodas de prata. E vocês estão nos tolerando aqui, né? E eu creio que Deus também está permitindo isso. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você no livro de Samuel, capítulo 8. Quero falar algo que Deus falou no meu coração nesses dias, nesses últimos dias, que nós precisamos restaurar em nós a teocracia. Se você não sabe, teocracia, teo é Deus, cracia, governo. Teocracia, governo de Deus. Deus criou um povo para governar este povo. E este povo trocou o governo de Deus pelo governo do homem. E este povo tem sofrido e está sofrendo até hoje devido a essa troca. Mas Deus abre aqui uma porta e dá uma oportunidade para restaurar este governo de Deus na nossa vida.
Eu gostaria que você entendesse essa palavra aqui para nós nesta noite, e para que você seja abençoado e eu possa sair daqui alegre e feliz de ver você abençoado e edificado através da palavra de Deus. Que se tem uma coisa que é pastor se alegra, é ver vidas abençoadas, vidas transformadas, né? Você quer ver uma coisa que pastor entristece, é ver ovelha, né, tomando o rumo errado, falando que não deve, né, agindo de forma que não deve, escandalizando o nome de Jesus. Isso realmente é muito triste. Se entristece a nós, imagine ao Espírito Santo. Então, o propósito nosso não é convencer pessoas, o propósito nosso é muito mais que isso, é levar pessoas a serem transformadas e não convencidas. O mundo está cheio de pessoas convencidas, né? No bom sentido e no mau sentido, mas convencimento não muda nada. O que muda é transformação, e transformação Deus só faz na vida de quem se entrega. Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, resolveu o problema. Mas se não abrir, eu continuo do lado de fora. Jesus está sugerindo isso, eu continuo do lado de fora, né, e a situação continua a mesma, talvez de mal a pior. 1 Samuel 8, capítulo 8, eu vou ler o capítulo todo, são 22 versículos. Preste atenção nesse episódio aqui. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos para juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Era a cidade onde Samuel morava. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, pelos caminhos do pai Samuel. Antes se inclinaram à avareza, tomaram presentes e perverteram o juízo, isto é, aceitaram o suborno. É isso que o texto quer dizer. Então todos os anciãos de Israel, os maiorais de Israel, as autoridades de Israel se congregaram e vieram ao profeta Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho. Tomara que não aconteça comigo, né? O pastor já está velho, né? E teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine, para que eu não venha reinar sobre ele. Conforme todas as obras que fez neste dia, em que o tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente, e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, e os porá por príncipe de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os apetrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e da vossa vinha e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram:
Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à voz, e constitui um rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual à sua cidade. Paizinho, ministra a tua palavra aos nossos corações, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Fala conosco, que possamos entender, Senhor, o teu propósito, que possamos, ó Pai amado, compreender a tua vontade, e possamos nos dobrar diante do Senhor, reconhecer que tu és Deus, e permitir o teu agir, o teu mover em nós e através de nós. Eu quero colocar cada pessoa que está aqui neste lugar nas tuas mãos. A tua palavra diz, ó Pai, que João teve uma visão, ó Pai, do Senhor, que passeava entre os castiçais. Aqueles castiçais eram as igrejas, ó Pai da Ásia. A tua glória paira sobre este lugar, a tua presença passeia neste ambiente, ó Pai. Tu és o primordial, tu és o Senhor deste lugar. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, ó Pai. Não somos nada diante do Senhor, ó Pai amado. Por isso, ó Pai, toma o teu lugar em cada vida, em cada coração, e ministra, Senhor, o teu querer, a tua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde que Deus havia tirado Israel do Egito, Israel veio como que cocheando, como que se arrastando pelo deserto. E isto é bem claro que durante 40 anos dessa trajetória pelo deserto, apenas 2 homens acima de 21 anos que saíram do Egito, foram apenas os 2, entre 600 mil, foram apenas os 2 que entraram na terra prometida. O restante, todos eles morreram. A Bíblia diz que eles prevaricaram, isto é, eles vacilaram. Eles vacilaram no meio da caminhada, e eles ficaram no meio do deserto. Passar pelo deserto, nós passamos, todos nós passamos pelo deserto. O que nós não podemos é ficar no deserto, nós temos que atravessar esse deserto, mas para isso nós temos que nos posicionar diante do Senhor, para vencer essas dificuldades, vencer os problemas. Para isso nós temos que confiar em Deus, nós temos que esperar no Senhor, aprender a esperar no Senhor, no seu tempo, na sua hora, na sua forma. E quando nós queremos fazer com as nossas mãos, nós erramos, nós falhamos, e acabamos sofrendo as aflições, as consequências dos nossos atos. Muita gente fala assim: eu tenho que passar por isso, tenho que passar por sofrimento, está escrito, eu vou passar. Não tem não. Sofrimento, aflições são consequências de atitudes erradas. São consequências. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus para nós ela é boa, perfeita e agradável. Eu não vejo esse boa, perfeita e agradável incluir aflições, tribulações, destruição para a nossa vida. Sofremos coisas como pessoas, seres humanos, que somos limitados e falíveis, mas muitas coisas que nós passamos nesta vida são consequências da dureza do nosso coração. Devido a essa incredulidade, a nação de Israel fez muitas coisas contrárias à vontade de Deus, o que causou muita aflição para eles sofreram. E a palavra de Deus mostra, no texto que nós lemos, nós falamos, o texto aqui fala sobre o profeta Samuel. O profeta Samuel foi o último juiz de Israel. Depois de Samuel, devido ao texto, vocês perceberam que Israel estava desgostoso com a situação. A vida de Samuel foi uma vida difícil como profeta. Ele não conseguiu incutir no coração dos filhos a fidelidade ao Senhor. E quando ele já velho, os filhos assumiram o juizado de Israel, o lugar do profeta, mas eram pessoas perversas, pessoas incoerentes, pessoas que não estavam determinadas a fazer a vontade de Deus, eram avarentos, eram ligados às questões financeiras, eles cobravam para fazer as coisas, eles usurpavam a situação, eles passavam por cima da justiça, eles aceitavam suborno. E a nação de Israel
Os líderes de Israel viram isso. E eles foram até Samuel e disseram: nós queremos um rei. Nós não queremos mais que profetas e juízes comandem essa nação. Nós queremos ser comandados por um rei. Existem decisões e posicionamentos na nossa vida que nos levam à destruição. Na verdade, este posicionamento de Israel levou Israel a um sofrimento, porque Israel teve o primeiro rei, que foi Saul. Saul foi aparentemente segundo o coração dos homens. Ele era um homem esbelto, ele era um homem que se sobressaía sobre todos os homens. A Bíblia diz que ele sobressaía, os seus ombros sobressaíam os homens, isto é, os homens mais altos eram da altura do ombro de Saul. Diante dos olhos humanos, ele era, desculpa a expressão, ele era o cara para dirigir Israel. E Deus colocou Saul segundo o coração do povo, até que Saul foi destituído como rei. A Bíblia diz, e Deus disse para Samuel, que Deus estava rasgando o reinado de Saul. Os filhos deles não seriam mais reis. Deus levanta um homem segundo o coração dele, que foi Davi. E Davi foi um homem que errou, que falhou, mas um homem que se colocava à disposição de Deus, um homem que abria o coração e deixava Deus tratar, Deus chicotar, mas aprendia. Depois de Davi veio Salomão. Salomão foi um homem que Deus usou, mas eu vou usar uma expressão chula nossa, costumeira, foi um meia-boca. No final da vida, de uma altura para frente, Salomão se perverteu. E depois de Salomão foi uma sequência de reis que prevaricaram, que erraram, que levaram o povo à idolatria, que levaram o povo a ser escravizado, a ser subjugado, a ser roubado, a ser usurpado. O povo sofreu por isso. E Deus havia dito: o dia que eles clamarem por causa do rei, eu não os ouvirei. Eles estavam avisados. Mas eles estavam determinados. Eles queriam aquilo e pronto, acabou. O que Deus faz diante de uma situação dessa? Deus permite. Deus permite. E vai sofrer as consequências. Então eu quero colocar algumas decisões aqui de Israel diante dessa situação, que Samuel se entristeceu porque ele sabia da consequência disso, que levou a nação de Israel a se degradar. E são atitudes e decisões que muitas vezes nós, como povo de Deus, nós acabamos tomando e acabamos sofrendo com isso. E o pior, muitas vezes sofremos e não aprendemos. A primeira decisão, versículo 5 que nós lemos aqui, diz assim: e disseram: eis que já estás velho. O problema não era velhice. E os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Israel queria um rei. Israel não queria mais que o governo fosse um governo de teocracia, mas eles queriam uma monarquia. Eles queriam que Deus se afastasse do reinado e um homem assumisse o reinado. Olha bem a condição. Israel queria isso. Israel pediu isso para Samuel. Israel estava posicionado na sua decisão. Este pedido de um rei era uma declaração de rejeição à condição atual que Israel estava vivendo. Quem era o líder de Israel? Era o profeta de Deus, que recebia de Deus uma direção. Qual era a desculpa? Os teus filhos são irregulares, não servem. Tudo bem, vamos por outro, né? Vamos por outro que tema a Deus. Será que em Israel não tinha mais ninguém que poderia subir a condição profética de Israel? Poderia. Era entrar em consenso e ver a vontade de Deus e procurar a decisão de Deus, mas não, eles estavam determinados. E quando eles se determinaram a querer um rei, eles estavam dizendo: não queremos mais que Deus seja o nosso guia. Nós queremos um homem que saia a fazer as nossas pelejas. Nós não queremos que Deus peleje por nós. Nós queremos um homem. Que mau negócio. Que péssimo negócio. Realmente é um negócio à vista grossa. Nós não precisamos ter muita habilidade para isso. Nós, com pouco entendimento, nós podemos perceber que é um mau negócio. Sempre estamos dizendo assim, que Deus tem misericórdia de nós. Deus me livre, Deus te ajude. Já ouviu muitas vezes a pessoa dizer isso? É uma consciência do comando de Deus.
da dependência de Deus, muitas vezes até de boca para fora, mas existe uma consciência disso. Israel estava negando isso. Israel queria trocar um governo divino por um governo humano. Israel queria trocar um governo com uma soberania e um poder ilimitado por um homem incapaz. Além de ser limitado, ainda incapaz. Que foi, na realidade, Saul, que teve um governo mau, né? Vamos dizer assim. Muitas vezes nós achamos isso um absurdo, né? Uma loucura. Onde se viu fazer um negócio desse? Mas na verdade, nós vivemos muitas vezes essa dificuldade. Muitas vezes nós destituímos a teocracia do nosso coração, o governo de Deus no nosso coração, a ação do Espírito Santo na nossa vida, e nós estabelecemos a eucracia. Eu poderia dizer eucracia, o meu eu, o egocentrismo, o domínio próprio. Eu faço, eu resolvo. Na verdade é isso que aconteceu com Israel. Nós queremos, ponto final. Essa foi uma decisão totalmente louca da nação de Israel. Samuel, mandado por Deus, mostrou ao povo que eles não tinham consciência disso. Um rei precisa manter o seu reino. Israel não pagava impostos. Israel não tinha que dividir a sua colheita com o governo. Bem diferente da nação brasileira, né? Por quê? Porque o governo era divino. Do que o governo vivia? Vivia dos dízimos do templo. O profeta vivia daquilo que se arrecadava de ofertas e dízimos do templo. Não tinha que pagar IPTU, não tinha que pagar energia, não tinha, né? Não tinha que pagar saneamento, não tinha que pagar nada. Não tinha que pagar imposto de renda. Não tinha que pagar impostos embutidos nas mercadorias, não tinha que pagar nada. Mas Samuel deixou claro: agora vocês vão ter que manter um reino. Quem que vai trabalhar para manter esse reino? Vocês, os seus filhos. O rei vai requisitar os seus filhos para serem soldados, para morrer nas guerras. O rei vai requisitar os seus filhos para fazer armamento. O rei vai requisitar suas filhas para serem padeiras, para serem cozinheiras, para serem confeiteiras, para serem perfumistas. O rei vai requisitar isso. O rei precisa de uma parte da tua produção para manter os seus eunucos, para manter os seus soldados, para manter o seu reino. Começa aí uma monarquia. O povo: não, é isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Nós falamos de masoquismo, né? Tem gente que gosta de sofrer e procura o sofrimento. Mas na verdade, amados, quando nós destituímos isso na nossa vida, nós entramos por um caminho estreito. Estreito assim, no aspecto de aflições. Um caminho de luta, de batalha. Porque nós tiramos aquele que é onisciente, aquele que sabe todas as coisas de governo da nossa vida. Nós tiramos aquele que é onipresente, onipotente, aquele que é imutável. Nós tiramos da condução da nossa vida e nós colocamos quem? O meu eu, que não sabe um palmo da frente do nariz, não sabe nada do futuro, não consegue dominar a sua própria vida, não tem domínio sobre a sua casa, não tem domínio sobre os seus negócios, não tem domínio sobre a sua família, não tem domínio sobre os seus bens. Muitas vezes faz coisa errada, mete o pé pelas mãos. E nós vivemos o que? Aflição, por mudar este reino. Eu decido, eu faço. Quem manda na minha vida sou eu. Deus não impede isso. Deus não impede isso. Mas é consequência nossa. Israel sofreu a consequência. Israel sofreu a consequência. Essa foi uma atitude insana de Israel, por uma decisão inquestionável, irredutível. E a palavra de Deus diz que Samuel era o profeta de Deus. Samuel era respeitado. Samuel chegava no lugar, todo mundo vinha correndo, querendo saber o que estava acontecendo. Ele falava: minha chegada é de paz. Aí todo mundo tranquilizava, porque também ele era um homem de guerra. Ele era um homem batalhador. Quando Saul desobedece a Deus e ele leva Agag, o rei, eu esqueci de que povo que era, leva Agag, quando Deus havia ordenado que todos deveriam ser mortos, Samuel vai lá na frente de todo mundo. Samuel despedaça Agag na frente de todo mundo.
Samuel era um homem guerreiro, batalhador, mas ele era um profeta de Deus. Ele era um profeta de Deus. A segunda decisão que Israel tomou, que levou Israel a uma decadência, está no versículo 19. Eu quero repetir. Está escrito aqui: porém o povo não quis ouvir a voz do profeta, a voz de Samuel. A dureza do coração e a obstinação leva à surdez. Quantas vezes é anunciado, quantas vezes é falado, quantas vezes é direcionado, mostra-se o caminho, mas as pessoas estão com o coração endurecido, não ouvem, até escutam, mas não ouvem, escutam pelos ouvidos, mas não descem ao coração. Muitas vezes nós nos reunimos aqui e ouvimos da palavra, nossa, que palavra abençoada, né? Como a irmã Cida disse, é chibatada para todo lado, né? Ainda bem quem bate é o Espírito Santo, não tem nada a ver com isso, né? Quem achar ruim acha que o Espírito Santo é problema, não é meu com o Espírito Santo, problema teu com o Espírito Santo, né? Não é comigo, não é comigo. Eu, se eu pudesse, eu só passaria a mão na cabeça, né? Daria bombom para todo mundo, agradava todo mundo. O meu coração é assim, meu coração é assim. Mas muitas vezes a palavra é falada, a palavra é anunciada, mas entra para um ouvido e sai para o outro. E o poder da palavra, irmãos, guarde isso, não está na sabedoria e no conhecimento, está na prática. Prática. O maior conhecedor da palavra se chama diabo. E eu pergunto, tem algum efeito essa palavra para ele? Não. A única coisa que ele tem certeza é de Apocalipse 19 em diante, é o futuro dele, que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Essa é a certeza que ele tem, mas isso não causa efeito nenhum para ele, não muda nada, não muda. A prática da palavra é que muda o nosso coração, e a palavra é anunciada, né? Compararam hoje aqui na poltrona amarela, compararam aqui a laranja, vitamina C, né? Vitamina C, ela combate, né, a infecção, anti-inflamatório, combate a gripe, que é uma doença comum, né? Então a palavra de Deus é vitamina A, B, C, D, até de A a Z, né? E se tiver mais alguma letra mais no alfabeto, ela é também, mas ela tem que ser praticada. Não adianta só ouvir. O povo ouviu Samuel, mas não deu ouvido. Escutou, mas não deu ouvido. O problema é que os maiorais de Israel estavam decidindo o que queriam. Muitas vezes eu ouço pessoas: pastor, eu queria uma opinião de você, eu queria um conselho, eu estou pensando em fazer um negócio assim, Pô, meu irmão, por amor à tua vida, não faz isso não, isso aí não. Ah, mas eu já fiz. Ué, então, você quer o quê? Que eu te abençoe? Quem vai te abençoar é Deus, sou eu. O nosso posicionamento, a nossa decisão, a nossa obstinação, o coração obstinado, Deus não muda. Deus não muda, Deus dá até um empurrãozinho. Veja aqui que o povo diz: nós queremos um rei. Era o caminho certo? Não, era o caminho errado. Deus sabia disso? Sabia disso. Mas Deus disse: Samuel, unge um rei para eles. Ué, Deus vai fazer o quê? Deus não vai matar todo mundo. Deus deu um empurrãozinho. Muitas vezes nós aprendemos, sabe como? Dando cabeçada, dando testado. Ah, eu não devia ter feito isso. Você devia ter visto antes, ter decidido antes. Eu estou falando, irmãos, coisas que acontecem comigo. Acontece comigo. Tem coisas que o nosso coração está tão decidido a fazer aquilo, que você ora e Deus dá uma prova favorável. Aí você vai. Aí você dá a cabeçada, fala assim: mas o senhor aprovou. Falou: pois é, aprovei para você aprender a confiar, esperar em mim, não decidir antes de mim. Nós precisamos ouvir o que o profeta diz. Precisamos dar ouvido, senão não havia necessidade de profetas, apóstolos, evangelistas. Não havia necessidade. Eu fazia um comunzão em tudo, pronto, acabou, vamos lá, né?
for, vamos nós. O povo de Israel rejeitou isso. E Deus fez a vontade de Israel, mesmo que aquilo ofendesse a Deus. Eu não diria que Deus se ofendeu, porque Deus é imutável. Se Deus é imutável, Deus não muda, Deus não se ofende. Mas pensa em você criar um filho com todo amor, com todo carinho, dar tudo que ele precisa. Aí quando ele está num certo tamanho, ele fala assim: ó, você não é mais meu pai, eu escolhi o vizinho para ser meu pai. Você vai se sentir ofendido? Pois é, foi isso que aconteceu com Deus. Israel fez isso com Deus. Esse é o grande problema, o nosso individualismo, achar que nós podemos, a soberba, a arrogância de achar que eu sou o suficiente. Eu posso. Achar que eu posso viver uma vida cristã isolado, sozinho. Quando Cristo instituiu a igreja como corpo de Cristo, achar que eu sou um pé, uma mão no corpo, eu posso sobreviver sem o corpo. Hoje a escola legal estava falando isso. Um corpo sobrevive sem a mão, mas uma mão não sobrevive sem o corpo. E se eu sou uma mão no corpo de Cristo e eu resolvo viver sozinho e me desligar do corpo, estou morto. Essa é a concepção bíblica da palavra de Deus. E muitas vezes isso nos leva a viver uma interdependência, a vivermos isoladamente, achando que nós vamos conseguir, mas dia menos dia vem o caos, vem a frieza espiritual, vem o abandono da fé, vem a apostasia. Esse foi o outro problema, que o povo não deu ouvido nem para Deus, muito menos daria para o profeta, né? E o terceiro problema, que é a última situação que Israel se obstinou, foi a influência de fora. Versículo 20 diz assim: e nós também seremos como todas as outras nações. Israel olhava para a nação de Israel, o povo de Israel olhava para a sua nação e não via um rei. Eles tinham um rei. Um rei que muitas vezes levava eles para o campo de batalha, mas eles não tinham que pegar na espada. Este rei fazia com que os inimigos se assombrassem, matassem um ao outro e sumissem, e largassem as riquezas no acampamento para eles desfrutarem. Eles tinham um rei que pelejava por eles e não precisava deles para pelejar as pelejas. Mas eles queriam um rei como homem para lutar a peleja dele. Por quê? Porque as outras nações eram assim. Esse é um problema muito sério. Olhar para fora e começar a copiar. Ah, mas fulano é assim. Meu irmão, se o fulano vai para o inferno, deixa ele sozinho. Ah, mas eu não aguento desaforo. Aprende a aguentar, porque no céu não entra desaforo. E nem desaforo. Aprende a aguentar. Tenha domínio na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, você aguenta desaforo. Aguenta. Sabe por que Jesus aguentou a cruz? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Você sabe por que ele aguentou ser cuspido na cara? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Sabe por que ele aguentou ser esbofeteado? Porque ele era cheio do Espírito Santo. E ele não devia nada. Nós ainda temos umas contas a ser ajustadas, mas Jesus não. Porque ela não leva o desaforo para cá. Porque não, quem é você? Quem é você? Se você não leva o desaforo para casa, o desaforo leva você para o inferno. Pensa nisso. A palavra de Deus diz que os mansos herdarão a terra. Quem é manso pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Eu tentei olhar na boca de todo mundo para ver quem ia falar. Não deu certo. Seja manso. Viva a palavra. Não fique olhando para fora. A Bíblia diz assim: não olhe para o ímpio quando ele prospera em seu caminho. Cedo ele será ceifado como a erva e murchará como a verdura. É assim. O ímpio acontece assim. E ele desaparece. Porque ele não tem uma garantia eterna. E a Bíblia diz: deleita-te também no Senhor, tenha prazer em Deus, e Ele concederá o que deseja o teu coração. E o pior, irmãos, é querer imitar ímpios, pessoas sem Deus. Paulo fala assim que o justo, o
cristão, ele não deve ter nem parceria com o ímpio. Leia lá em Coríntios, você vai ver. Porque ele diz: que concórdia tem entre as luzes e as trevas? Né? Que concórdia tem? Que acordo existe entre Deus e Belial, entre Deus e demônio? Tem acordo. Agora o homem de Deus, a mulher de Deus começa a olhar para o homem ímpio, e começa para a pessoa ímpia, ela fora sem Deus, e começa a desejar fazer o que ele faz. Ué, quem está influenciando quem? Eu vejo assim, que pessoas que têm esses desejos e praticam isso, eles nunca experimentaram a graça abundante de Deus. Nunca experimentaram. Porque o dia que eles experimentaram, não deixam por nada. Não abandona, não troca Jesus por nada. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, homens sem Deus. Não se detém, não para, não dá atenção a caminho de pecadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E o salmista diz que a consequência é: esse que faz isso será como a árvore plantada junto a rios de águas, as cujas raízes se abastecem das águas dos rios, cujas folhas não caem, e tudo quanto, presta atenção, isso você vai gostar, tudo quanto ele fizer prosperará. Você sabe o que quer dizer isso? Você sabe dizer o que é tudo? Alguém pode dar a definição de tudo? Então, você tem uma definição de tudo, eu imagino. O texto diz que tudo é tudo, o que ele fizer prosperará. Quer dizer que não vai dar nada errado. Não é isso? Não é essa a definição? Não vai dar nada errado. Por quê? Porque ele está abastecido no rio de águas. Este rio é o rio da vida. É a ação de Deus na nossa vida. É o controle pleno e total de Deus na vida do homem. Sem interferência de fora, sem influência do pecado nas suas palavras, nas suas atitudes e nos seus pensamentos. Eu não tenho palavras e não tenho atitudes ruins. Mas se você dá lugar aos pensamentos ruins, você está abrindo uma oportunidade de uma hora escorregar. De uma hora escorregar. Porque você estará alimentando a sua alma com aquilo. Estará dando uma oportunidade. Para fechar esta influência, Paulo diz, em 1 Coríntios 11, capítulo 1: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você acha legal, eu vou usar coisa que eu vi, tá, irmãos? Você acha legal e é apaixonado pelo Roberto Carlos, né? Prega lá a foto do Roberto Carlos no quarto. Eu já vi muito disso. Entrar assim é só foto de, você nem conhece quem é. Você fala fulano, citando, Neymar, Pelé, sabe? Tira a foto do irmão cheio do Espírito Santo, prega lá no teu quarto. Prega na cabeceira da cama, pelo menos quando você acordar, você fica assombrado e vai orar. Procura imitar coisas boas. Mas fulano só faz coisa errada. Não imita ele não, irmão. Sai fora. Você é laço do inferno. Sai fora. Vai imitar aqueles que vivem em Cristo. E ainda aqueles que vivem em Cristo imitam o que ele faz de bom, porque mesmo muitas vezes vivendo Cristo faz muita coisa ruim. Fala muita besteira, fala muita bobagem, tem muitos maus costumes, imita só o que é bom. Paulo diz: sedes, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo assim: o que eu imito de Cristo, imita a mim. Agora o que eu não imito de Cristo, imita a mim não. Então, receba influência, mas influência de Deus para a tua vida. Nós podemos ser melhores. Amém? Eu estou lutando para isso. Estou lutando. Não quero mais derrubar a parede com o trator. Estou lutando com isso. Tem hora que dá vontade de derrubar a parede, vai com o trator no braço. Mas a gente vai lutando, a gente vai melhorando. Deus vai tratando, Deus vai moldando. Deus vai transformando a nossa vida. Israel trocou
para concluir aqui, Israel trocou o reinado da teocracia pela monarquia. A nação de Deus perdeu a oportunidade de viver sob o comando e domínio do seu próprio Deus. Israel perdeu essa oportunidade. Israel nunca mais teve essa oportunidade. Até hoje Israel não tem essa oportunidade. Porque a próxima oportunidade que Deus abriu para Israel, Israel rejeitou. Deus traz de volta essa oportunidade. Aquela oportunidade passou. O tempo da graça começa. Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, para abrir uma oportunidade do homem instalar o reino de Deus na sua vida, no seu coração. Não como uma nação, mas como sendo nações do Senhor. Porque acredite você é uma nação de Deus, você é uma cidade de Deus, uma cidade edificada por Deus, que precisa ter o domínio de Deus na sua vida, para que essa cidade possa prosperar, possa crescer e possa reproduzir muitos e muitos frutos. Então veio Jesus para restaurar o seu povo, e Jesus, ele dá uma direção para isso. Ele mostra o caminho para isso. Um dia, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos. Falei: vem cá, vou ensinar vocês. Primeiro vocês começam, fica repetindo muita coisa, não, porque Deus não é surdo. Tá? Jesus falando, eu acho que Jesus conhecia o negócio. Não fica repetindo muito, não. Que tem gente aí que acha que de tanto repetir, Deus vai ouvir. E muitas vezes nem sabe o que está falando, porque já decorou a repetição, fica. Está lá escrito lá em Mateus. Se você quiser, confere em casa, Mateus capítulo 6. Aí Jesus falou assim: mas agora eu vou ensinar vocês. Portanto, vós orareis assim. Aí Jesus começa: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Aí, até aí, tá bom. Chega ao que eu quero. Depois vocês podem continuar. Venha a mim o teu reino. Venha a nós o teu reino. É um pedido. Jesus está ensinando a clamarmos o reino de Deus. Mas para Deus reinar na minha vida, eu preciso tirar o reizinho dela, né? Quem é o rei da tua vida? Presume-se que Abraão tinha um reizinho na vida dele que chamava Isaac. E Deus um dia falou para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, o teu amado filho. Deus estava só fustigando, né? E leva um monte que eu vou te mostrar e sacrifica ele ali para mim. Mata ele. Abraão fez. Deus não permitiu que ele matasse, mas ele ia matar. Se Deus não pedisse, ele ia matar. Eu creio que Abraão desceu daquele Moriá de uma forma totalmente diferente, destronado o seu coração. A Isaías diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo. Por que o Senhor morreu Uzias? Para reavivar ou para nascer o ministério profético do profeta Isaías. Por quê? Quem é Uzias da minha vida? Quem é o Isaac da minha vida? Talvez seja o meu eu. Para que venha a mim o teu reino, e para que a sua vontade se cumpra em mim, o reino de Deus tem que estar estabelecido em mim. Para o reino de Deus estar estabelecido em mim, eu substituir esse reino que domina. Talvez o rei Cláudio domina muito, precisa descer do trono, precisa botar fogo nele, fazer ele sair de lá rápido, para que o reino de Deus seja estabelecido. Aquilo que Israel perdeu, Deus agora traz para o Israel espiritual de Deus, para a nação santa de Deus, uma restauração de reino, aonde desce o egocentrismo, como eu disse, a eucracia, né? O meu eu como rei da minha vida, e se estabelece o governo teocrata novamente, o governo de Deus na minha vida.
Nós temos isto para nós, irmãos. Deus nos dá este privilégio para a nossa vida, de estabelecer o reino de Deus na minha vida. Mas depende de cada um de nós. Da minha vida, eu decido, mas da sua, eu não posso decidir. Quem decide é você. Você quer uma teocracia na sua vida? Você quer um governo de Deus na sua vida? Paulo, em Efésios 5,18, diz assim, mas, a segunda parte do versículo diz assim, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando Paulo diz encheio do Espírito Santo, eu entendo que cheio é cheio, plenamente repleto, não cabe mais nada. Então, quando o homem está cheio do Espírito Santo, a sua vontade, o seu domínio se acaba. É isso que Deus quer restaurar na nossa vida. É isso que Deus quer restaurar na tua vida, para que nós possamos viver a plenitude do reino de Deus. Deus quer restaurar o seu reino na sua vida. Não troque este reino como Israel trocou. Dê ouvido a quem Deus instituiu. Por que você vem aqui todo domingo à noite, tudo aqui? Qual o propósito disso? Eu creio que você vem para receber algo de Deus, então receba isso. Receba isso. O meu compromisso é com Deus, de falar aquilo que Deus tem. Porque se eu tropeçar em uma palavra dessa, Deus vai cobrar isso de mim. E a palavra de Deus diz assim, a quem muito é dado, muito é cobrado. E a responsabilidade de ensinar errado está sobre o meu sangue. Sobre o meu sangue. E eu não quero pagar isso. Eu não quero isso para mim. Então dá ouvido àquilo que Deus tem para você, através de pessoas que Deus tem colocado na tua vida. Nunca deseje imitar pessoas sem Deus. Procure imitar pessoas que caminhem com Deus. Estabeleça o reino de Deus na sua vida. Deixa Deus reinar. Deixa Deus reinar. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos.